E se uma das maiores histórias de crescimento da Bolsa estivesse, na verdade, escondida no setor mais tradicional de todos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na Prio 3, a petroleira com uma alma, digamos, rebelde, para entender se ela é uma oportunidade de ouro ou uma aposta arriscada demais. Bora para os dados. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque, vamos ser sinceros, quando a gente pensa em petróleo, a imagem que vem é de algo antigo, pesado, talvez até parado no tempo. Mas, e se essa percepção toda estiver errada? Olha só esse contraste. De um lado, a percepção comum, um setor estagnado, super volátil, arriscado. Do outro, a realidade da Prio. O lucro cresceu quase 86% em 5 anos, a dívida está sob controle e existe um plano concreto para simplesmente dobrar a produção. A questão é, qual desses lados está contando a história real? Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a primeira peça é entender a identidade única da Prio. Uma tribo de rebeldes com propósito. Isso parece mais o slogan de uma startup de tecnologia do Vale do Silício do que de uma petroleira, não é mesmo? Mas é justamente essa mentalidade que define o jeito deles de trabalhar. E aqui está o pulo do gato deles. Enquanto a maioria está procurando novos poços, a Prio age como uma especialista em reciclagem de campos de petróleo. Eles compram poços que as gigantes já consideram esgotados, aplicam tecnologia e uma gestão super eficiente e transformam o que era visto como o resto em uma fonte de lucro. Ok, a gente já entendeu que a operação é inteligente. Mas então, por que o preço da ação que a gente vê todo dia no home broker às vezes parece contar uma história completamente diferente? A melhor forma de pensar nisso é com a imagem de um iceberg. O preço que pisca na tela todo dia é só a pontinha. Sabe, aquela parte que sobe e desce com qualquer notícia, qualquer humor do mercado. O que realmente importa é a base gigantesca que está debaixo d'água. Os ativos da empresa, a eficiência operacional, o caixa que ela vai gerar no futuro. É ali que mora o verdadeiro valor. Então, bora mergulhar e fazer um raio-x dessa base do iceberg. Vamos decodificar os números que realmente sustentam essa empresa. Primeiro número da nossa análise, 4,66. Guarda esse número aí. O que será que ele quer dizer? Esse é o famoso P sobre L, o preço sobre lucro. Mas pense nele de um jeito mais simples. É o tempo de retorno do investimento. Basicamente, esse número sugere que, se os lucros continuarem como estão, o investimento se pagaria em menos de 5 anos. No mundo dos investimentos, isso é absurdamente rápido. Agora, vamos para o segundo número da nossa investigação, 1,81. O que esse número revela? Esse aqui é o preço sobre valor patrimonial. Ele mostra, na prática, quanto a gente está pagando pelos tijolos da empresa, pelo patrimônio dela. Um valor de 1,81 significa que a gente paga um pouco a mais do que os ativos valem no papel, sim, mas esse a mais é o preço que se paga pela eficiência, pela capacidade que a Prio tem de fazer esses tijolos gerarem muito mais dinheiro do que a média. Ok, os fundamentos parecem bem sólidos, mas o que realmente enche os olhos de qualquer um que analisa uma empresa é o crescimento. E é aqui, meus amigos, que a história da Prio fica muito, mas muito interessante. Dá uma olhada nesse gráfico, presta bem atenção. Isso não é um crescimento qualquer, gradual. É um salto gigantesco. A projeção é que a produção mais do que dobre em um período de cerca de 2 anos. A gente está falando de sair de 88 mil para mais de 200 mil barris por dia. Isso muda a empresa de patamar. É outro jogo. E a melhor parte é que isso não é só um desejo, um sonho. É um plano, com passo a passo. Primeiro, a integração de Peregrino, que já dá um belo empurrão na produção. Depois, a grande virada de chave, o campo de Wahoo. E, para garantir o futuro, o desenvolvimento de Albacora Leste, que vai manter o motor da empresa girando lá na frente. E qual a consequência de todo esse crescimento? Retorno para quem investe, mas não daquele jeito tradicional. Isso aqui é o que a gente poderia chamar de dividendo oculto. O Free Cash Flow to Actual Yield, que é o caixa que sobra para quem é acionista, projeta um retorno de 18% em 2025 e inacreditáveis 32% em 2026. É o dinheiro na veia que a empresa gera. Mas não espere um cheque de dividendos caindo na sua conta. A estratégia da Prio é muito clara, pegar toda essa grana e usar para crescer ainda mais, além de recomprar as próprias ações. Na prática, isso faz com que a sua fatia do bolo aumente de tamanho sem que ninguém precise fazer nada. O jogo aqui é a valorização da empresa no longo prazo. Mas calma lá. Toda a história de crescimento incrível tem seu lado B, seus desafios. Nenhuma análise séria pode ignorar os riscos. Então, vamos olhar de frente para o que pode dar errado nesse plano. O plano parece perfeito no papel, né? Mas e a vida real?
Onde é que moram as armadilhas que podem atrapalhar tudo isso? Basicamente, os perigos são 4. Primeiro, o preço do petróleo Brent no mercado internacional. Se ele despenca, a receita da empresa vai junto. Segundo, a burocracia. Licenças ambientais podem atrasar os projetos por meses, até anos. Terceiro, a execução. Os novos poços precisam entregar a produção que foi prometida no papel. E por último, o próprio tempo. Os campos mais antigos vão naturalmente produzindo menos e isso tem que ser muito bem gerenciado. Então, chegamos à hora do veredito. É o momento de colocar tudo isso na balança, os prós e os contras. De um lado da balança, a gente tem um verdadeiro foguete, um crescimento de produção brutal, uma geração de caixa que pode ser gigantesca e uma gestão que já provou que sabe o que faz. Do outro lado, os freios, a instabilidade do preço do petróleo que ninguém controla e os riscos de que os projetos atrasem ou não entreguem o esperado. E claro, vale sempre o aviso mais importante. Essa é uma análise com objetivo puramente educacional. Isso aqui não é, de forma alguma, uma recomendação de compra ou de venda. A decisão final de investimento é sempre sua, então faça a sua própria pesquisa. E no fim, a pergunta que fica para a gente pensar é: será que a PRIO é mesmo uma rebelião calculada? Uma oportunidade rara de pegar carona num crescimento explosivo dentro de um setor visto como antigo? Ou será que os riscos do petróleo são grandes demais e todo esse otimismo pode ser uma armadilha? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, é o que vai definir o futuro desse investimento.